Quando o tijolo brilha mais. O poder do fluxo real. Você sabia que alguns fundos imobiliários funcionam quase como donos de shoppings, galpões e hospitais inteiros, enquanto outros são como bancos disfarçados? Pois é, e entender essa diferença pode mudar completamente sua estratégia de renda passiva. Aqui é o Nando Riqueza e hoje vamos continuar nossa jornada para descobrir, de forma simples e prática, qual tipo de FI pode ser melhor para você começar, o de tijolo ou o de papel. Imagine o caso da Luciana, que comprou cotas de um fundo de tijolo focado em galpões logísticos. Todo mês, ela recebe uma parte dos aluguéis pagos por grandes empresas. Esses aluguéis vêm de contratos reais, de imóveis reais. E isso traz uma sensação de solidez, de patrimônio tangível. Luciana diz: é como ter vários imóveis alugados, sem precisar lidar com inquilino, reforma ou corretor. O FI de tijolo é exatamente isso, um fundo que investe em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, hospitais e galpões logísticos. A rentabilidade vem do aluguel desses espaços e da valorização dos imóveis ao longo do tempo. Mas atenção, o que parece seguro também tem riscos. Quando o mercado passa por crise, a vacância, ou seja, os imóveis vazios, aumenta e os rendimentos caem. Foi o que aconteceu com a Luciana quando uma das empresas locatárias deixou o galpão. O fundo ficou com o imóvel parado por meses e a renda mensal dela despencou quase 30%. Mesmo assim, fundos de tijolo têm algo especial: crescem com o tempo. A valorização do metro quadrado, a inflação corrigindo os contratos e o poder de longo prazo da economia real tornam esses fundos ideais para quem quer construir renda sólida. Mas será que eles são sempre melhores que os fundos de papel? Calma, porque a resposta depende de algo muito pessoal, seu perfil de investidor. E é sobre isso que falaremos no próximo tópico. Prompt prático. Prompt 1. Crie uma análise comparativa entre 3 FIs de tijolo com foco em galpões logísticos, avaliando taxa de vacância, dividend yield e localização. Gere uma tabela e destaque o fundo com o melhor potencial de longo prazo. Prompt 2. Simule o impacto de uma vacância de 10% no rendimento mensal de um FI de tijolo com 8% de yield anual. Mostre um novo rendimento líquido e uma explicação simplificada do resultado. Quando o papel ganha jogo, é rentabilidade com juros na veia. Agora, imagine o oposto da Luciana. Temos o Carlos, que prefere ver o dinheiro render de forma mais previsível, sem depender de inquilino ou imóvel físico. Ele escolheu investir em FIs de papel, que compram títulos de renda fixa atrelados a imóveis, como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esses papéis funcionam como empréstimos para o mercado imobiliário, e os fundos recebem os juros desses contratos. O ganho de Carlos vem justamente desses juros pagos pelos devedores. Se a Selic básica da economia, a taxa Selic, está alto, os rendimentos desses fundos sobem. É como se o Carlos estivesse emprestando dinheiro com juros bons, mas de forma diversificada e automática. Enquanto Luciana espera o aluguel, Carlos recebe os juros. Mas existe um ponto delicado. Se a Selic cai, os rendimentos caem junto. E, ao contrário dos imóveis de tijolo, os fundos de papel não se valorizam fisicamente. Eles são mais estáveis, mas têm pouco potencial de valorização no longo prazo. Por outro lado, a liquidez costuma ser melhor, ou seja, é mais fácil comprar e vender cotas, e a volatilidade é menor. Isso torna o FI de papel muito interessante para quem quer renda imediata e menos oscilação. Voltando ao exemplo, quando a Selic estava a 13,75% ao ano, Carlos recebia mais de 1% ao mês de rendimento líquido. Quando caiu para 10,5%, o rendimento desceu para 0,8%. Mesmo assim, ele não perdeu o sono, porque seu objetivo era gerar fluxo constante, não valorização de patrimônio. A moral é simples.
Se você quer crescimento de longo prazo, o tijolo tende a vencer. Se quer renda estável e previsível, o papel costuma brilhar. Mas a verdadeira sabedoria está em saber quando misturar os dois, e é justamente isso que exploraremos nos próximos tópicos. Prompt prático 1. Liste os 5 principais FIIs de papel com o melhor histórico de rendimento nos últimos 12 meses. Compare rentabilidade, indexador, IPCA, CDI e exposição a risco de crédito. Prompt prático 2. Crie uma simulação de rendimento de FIIs de papel com CRIs atrelados ao IPCA mais 7%. Mostre como a variação do IPCA afeta o rendimento líquido do investidor. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O equilíbrio inteligente, misturando tijolo e papel na medida certa. Você sabia que os investidores mais consistentes em fundos imobiliários não escolhem entre tijolo ou papel? Eles combinam os dois de forma estratégica. E essa mistura pode ser o segredo da renda passiva equilibrada. Imagine o caso do Eduardo, um engenheiro que começou investindo só em fundos de tijolo. Ele adorava ver os galpões e shoppings nos relatórios. Mas quando a pandemia veio e os aluguéis atrasaram, ele sentiu o baque. Na época, a vacância disparou, muitos imóveis ficaram vazios e o rendimento mensal dele caiu quase pela metade. Assustado, ele vendeu parte das cotas e aplicou o dinheiro em FIIs de papel, que estavam pagando bem por causa da alta da taxa Selic. Foi aí que ele descobriu o poder da diversificação inteligente. Misturar FIIs de tijolo e FIIs de papel é como montar um time equilibrado. O tijolo traz estabilidade de longo prazo e valorização real, enquanto o papel garante fluxo mensal de renda, especialmente em períodos de juros altos. Quando um lado fraqueja, o outro segura as pontas. Esse tipo de estratégia é chamada de alocação balanceada. O investidor define uma proporção que combine com seu perfil. Por exemplo, 60% em fundos de tijolo, para patrimônio e crescimento. 40% em fundos de papel, para liquidez e renda. Mas essa proporção não é fixa. Em períodos de Selic alta, pode-se aumentar o peso dos FIIs de papel. Quando os juros caem e o mercado imobiliário aquece, é hora de reforçar os de tijolo. É uma rotação estratégica, simples, mas poderosa, que protege a carteira contra os altos e baixos da economia. Voltando ao Eduardo, ele hoje mantém esse equilíbrio e revisa a carteira a cada 6 meses. Quando o rendimento de um fundo cai, ele usa inteligência artificial para comparar novos ativos. Com isso, não apenas estabilizou sua renda, como também viu o valor total da carteira crescer com mais constância. Esse é o ponto-chave. O segredo não está em escolher um lado, mas em entender como cada tipo de fundo se comporta em diferentes cenários. Com uma estrutura bem pensada, você transforma a incerteza em previsibilidade. E é aí que começa o verdadeiro jogo da renda passiva. Prompt prático 1. Crie um simulador de alocação entre FIIs de tijolo e papel com campos ajustáveis para rendimento médio, vacância e taxa Selic. Mostre qual combinação traz o melhor equilíbrio entre risco e retorno. Prompt prático 2. Peça a IA para analisar sua carteira atual de FIIs e sugerir uma redistribuição entre tijolo e papel, considerando seu perfil, conservador, moderado ou arrojado. Como a inteligência artificial pode ajudar a escolher entre tijolo e papel?
E se existisse uma forma de descobrir, com poucos cliques, quais fundos imobiliários têm mais chance de dar certo no cenário atual, sem precisar ser economista ou passar o dia lendo relatórios? Essa forma existe e ela se chama inteligência artificial. A IA está mudando completamente a maneira como o investidor analisa o mercado imobiliário. Antigamente, o investidor precisava comparar dezenas de indicadores manualmente: vacância, yield, liquidez, valor patrimonial, entre outros. Hoje, com um bom prompt e uma ferramenta certa, a IA faz tudo isso em segundos, cruzando dados que levariam horas para entender. Pense no Lucas, um investidor que trabalhava o dia inteiro e só tinha tempo à noite para cuidar das finanças. Ele usava planilhas simples, mas se perdia nas informações. Foi quando decidiu usar a IA para ajudá-lo. Ele criou um comando simples: analise os 10 FIIs mais negociados e mostre quais estão com o melhor equilíbrio entre rendimento mensal e risco de vacância. Em poucos segundos, a IA apresentou um ranking visual, explicando por que certos fundos se destacavam. O Lucas percebeu que podia usar essa análise para fazer rotação entre tijolo e papel com muito mais precisão, e sem precisar entender profundamente de macroeconomia. A IA não substitui o investidor, mas amplia a visão dele. Ela identifica padrões ocultos, como fundos que têm boa gestão, constância de pagamento e imóveis bem localizados. Além disso, consegue detectar riscos que passam despercebidos, como concentração em poucos inquilinos ou contratos curtos prestes a vencer. Outro ponto forte é a análise de cenário futuro. Com base em projeções de inflação e Selic, a IA sugere ajustes na carteira, apontando quando os FIIs de papel tendem a render mais e quando os de tijolo podem voltar a se valorizar. É como ter um analista pessoal 24 horas por dia, pronto para te avisar quando o equilíbrio da sua carteira precisa mudar. O segredo está em fazer as perguntas certas. Os prompts bem estruturados são o coração dessa estratégia. Com o IA, o investidor transforma a informação em ação, reduz erros e ganha tempo para o que realmente importa: viver com mais tranquilidade, sabendo que o dinheiro está trabalhando do jeito certo. Prompts práticos. 1. Liste os 10 FIIs com melhor equilíbrio entre rendimento mensal e vacância, separando por tipo e justificando a escolha. 2. Compare 2 FIIs, um de tijolo e um de papel, e gere um resumo com pontos fortes, riscos e recomendação baseada no cenário atual da Selic. O pulo do gato, montando sua estratégia pessoal e o encerramento da série. Agora que você entendeu como equilibrar tijolo e papel e como usar a IA a seu favor, chegou a hora de montar sua própria estratégia e dar o primeiro passo como um investidor de verdade. A grande lição desta série é simples: não existe o melhor tipo de FII. O que existe é o melhor para o seu momento financeiro. Os FIIs de tijolo são como uma casa sólida, trazem segurança e valorização no longo prazo. Já os FIIs de papel funcionam como uma ponte de renda, garantindo o fluxo de caixa enquanto os juros estão altos. O segredo é unir os dois de forma inteligente, revisando sua carteira sempre que o cenário mudar. Lembre-se, investir não é um ato de sorte, é um ato de repetição com consciência. O investidor que vence é aquele que ajusta o leme quando o vento muda, e a IA é o radar que mostra quando isso precisa acontecer. Imagine o Paulo e a Fernanda, um casal que começou com pouco. Eles começaram com 70% em FIIs de tijolo, porque queriam renda mensal estável. Conforme a Selic caiu, foram migrando gradualmente para FIIs de papel, aproveitando a valorização. Com a ajuda da IA, analisaram vacância, qualidade dos imóveis e histórico dos gestores. Hoje, mantêm uma renda passiva previsível, sem precisar correr riscos desnecessários. Eles não tentam prever o mercado, apenas o entendem e se adaptam. Essa é a filosofia da carteira ARI. Algoritmo Riqueza Inteligente. Usar dados e inteligência artificial para ajustar o caminho com leveza, sem emocionalismo, sem apostas cegas. Você não precisa ser um especialista para investir bem, basta saber fazer as perguntas certas. E falando em próximos passos, com a carteira ARI.
Se você quer aprender como usar a IA para escolher FIIs que pagam bem todos os meses, mas com pouco risco, o próximo vídeo é para você. Vamos mergulhar em técnicas avançadas para selecionar fundos com alto potencial de rendimento, entender como analisar contratos e explorar métricas que indicam estabilidade. Essa é a continuação natural do seu aprendizado, e é nela que você começa a transformar renda passiva em independência financeira real. Prompts práticos. 1. Crie uma estratégia de alocação entre FIIs de tijolo e papel, baseada na meta de 1% de rendimento mensal, ajustando automaticamente conforme a Selic. 2. Peça à IA para gerar um relatório com os 5 fundos que mais se encaixam no seu perfil de risco, considerando estabilidade e distribuição de dividendos. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!